Em tempos de dor, incertezas e desânimo, poucos versículos são tão poderosos quanto Lamentações 3, 22, 23. Essas palavras surgem em meio a uma realidade de sofrimento, mas brilham como um farol de esperança, nos lembrando que não importa o quanto tudo pareça desmoronar, ainda existe um Deus cuja misericórdia não tem fim. Jeremias, o autor deste lamento, não esconde a dor, mas no meio dela declara: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Essa é a base deste vídeo. Refletir com profundidade espiritual e fé renovada sobre a fidelidade de Deus que se manifesta a cada manhã, nos sustentando mesmo quando não conseguimos entender o porquê de tudo. Que cada palavra aqui seja como um abraço do céu na sua alma, lembrando que Deus é fiel, constante, e que Ele nunca deixou de cuidar de você. Vamos juntos caminhar por essas 15 reflexões que podem transformar o seu dia e sua vida. Jeremias declara: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Isso nos mostra algo poderoso. A misericórdia de Deus nos protege de coisas que nem vemos. Quantas vezes você já esteve perto de desistir, de cair, de perder tudo, e sem saber como foi sustentado? A resposta está aqui. A mão invisível de Deus agiu em sua vida. A misericórdia não é apenas perdão, é proteção constante. É o ato de Deus intervir quando não merecemos, simplesmente porque Ele nos ama. Mesmo quando não oramos como deveríamos, mesmo quando nos afastamos, Deus continua nos cercando com seu cuidado, impedindo que sejamos destruídos pelas tempestades da vida. Se hoje você está de pé, mesmo com dores e lutas, não é sorte, é misericórdia. Isso muda tudo. Não estamos de pé porque somos fortes. Estamos de pé porque Ele é misericordioso. E isso é motivo para agradecer todos os dias. Quando o texto diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, está revelando um dos maiores mistérios da fé. O amor de Deus não se esgota, não se cansa, não desiste de nós. Os seres humanos falham, se irritam, impõem limites. Mas Deus não é como o homem. Ele continua sendo misericordioso mesmo quando caímos no mesmo erro. Ele continua acreditando em nós mesmo quando desistimos de nós mesmos. Você pode pensar que chegou ao seu limite, que Deus não vai mais te ouvir. Mas essa palavra é clara. As misericórdias dele não têm fim. Elas não são condicionadas ao seu desempenho, mas à fidelidade do próprio Deus. Isso significa que hoje, mesmo agora, enquanto você ouve essa mensagem, a misericórdia de Deus está ativa sobre sua vida. Mesmo que tudo diga o contrário, Deus ainda está te chamando, porque Ele é misericordioso por natureza. E essa misericórdia nunca se esgota. Há momentos em que tudo parece chegar ao fim. Relacionamentos, projetos, forças, esperanças. Mas é justamente nesse fim aparente que as misericórdias do Senhor se revelam com mais força. Deus não é limitado pelos nossos recursos, nem pelos nossos sentimentos. Ele opera quando já não há mais saída humana, quando tudo o que resta é confiar. Jeremias escreve: lamentações em meio a uma devastação. Jerusalém estava em ruínas, o povo exilado. A dor era real. Ainda assim ele declara: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Isso nos ensina que o fim para Deus é só o começo de algo maior. Talvez você esteja passando por esse fim, mas ouça com fé. Não é o fim da história. É o ponto exato onde Deus começa a reescrever tudo com sua graça. Entregue a Ele o que sobrou, mesmo que seja só dor e lágrimas. A misericórdia dele pode transformar ruínas em testemunho. Um dos aspectos mais tocantes deste versículo é a afirmação: renovam-se cada manhã. Deus não apenas tem misericórdia, Ele a renova diariamente. Isso significa que a cada amanhecer, Ele oferece uma nova porção de graça, perdão, consolo e força. Você pode ter falhado ontem, pode ter chorado,
Pode ter se sentido indigno, mas hoje há uma nova chance. A renovação da misericórdia é como o nascer do sol. Mesmo que haja nuvens, ele continua vindo. E mesmo que você não sinta, a misericórdia está lá, pronta para te alcançar novamente. Isso nos ensina que não precisamos viver aprisionados no passado. Deus está mais interessado no que Ele pode fazer hoje do que no que aconteceu ontem. Então, respire fundo. Este novo dia é um presente divino. Receba essa misericórdia. Levante-se, caminhe com esperança, porque a misericórdia do Senhor se renova por você. Jeremias afirma: grande é a tua fidelidade. Essa declaração é um lembrete poderoso de que, mesmo em meio ao caos e à dor, podemos confiar plenamente em Deus. Sua fidelidade não depende das circunstâncias ou de nossos méritos. Ela é constante e imutável. A fidelidade de Deus significa que Ele cumpre suas promessas, sustenta-nos em nossas fraquezas e permanece ao nosso lado, mesmo quando nos sentimos sozinhos. É essa fidelidade que nos dá esperança para enfrentar cada novo dia, sabendo que não estamos sozinhos e que podemos contar com o amor e o cuidado do Senhor. Portanto, ao enfrentarmos desafios e incertezas, lembremo-nos da fidelidade de Deus. Ela é a âncora que nos mantém firmes, a luz que nos guia e a certeza de que, independentemente das circunstâncias, podemos confiar plenamente nele. O versículo diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Isso revela uma verdade profunda. Nós só estamos vivos porque somos amados por Deus. O mundo tenta nos consumir com preocupações, medos, traumas e frustrações. Mas é o amor de Deus, manifestado em sua misericórdia, que nos impede de sermos destruídos. Às vezes olhamos para trás e não conseguimos entender como conseguimos suportar tudo o que vivemos. Mas Deus sabe. Foi Ele quem segurou a sua mão quando você pensou em desistir. Foi Ele quem te deu forças quando não havia mais nenhuma dentro de você. A misericórdia do Senhor é como um escudo invisível que impede a nossa alma de se romper. Você é sustentado pelo amor dele, não pela sua força. E esse amor é inabalável, constante, presente. Lembre-se, se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque a misericórdia te alcançou mais uma vez hoje. E isso é prova de que você ainda está nos planos de Deus. Quando o texto afirma que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, isso revela algo precioso. Deus é um Pai que escolhe nos levantar diariamente, mesmo quando caímos todos os dias. Ele não nos trata conforme nossos fracassos, mas conforme o seu amor. Cada novo amanhecer é um ato de graça, um presente de recomeço, um sinal de que Deus ainda acredita em nós. Às vezes acordamos cansados, culpados, sem forças, mas a misericórdia dele chega primeiro. Antes mesmo de abrir os olhos, Deus já preparou misericórdias novas para esse dia. Isso é prova de um amor que não depende do nosso desempenho, mas da natureza dele. E a natureza de Deus é amar. Não importa quantas vezes você caiu ontem, o hoje traz a chance de recomeçar. Com Deus, Ele não desiste de você. A cada manhã Ele te levanta de novo, em amor, em paciência e em fidelidade. Uma das verdades mais transformadoras desse versículo é que Deus não se cansa de nos amar. O ser humano se cansa, se decepciona, abandona. Mas Deus não. Sua misericórdia não apenas se renova, ela se mantém firme mesmo quando nós falhamos repetidamente. Já se sentiu indigno de orar? Já achou que Deus tinha desistido de você? Essa palavra responde: as misericórdias do Senhor não têm fim. Isso significa que, mesmo no seu pior dia, você ainda é alvo do amor dele. Deus não espera perfeição para amar. Ele ama porque é fiel, e essa fidelidade é maior que nossos erros. Mesmo quando você acha que não merece, ele continua dizendo: filho, estou aqui. Não importa quantas vezes você caiu,
Importa quantas vezes Deus ainda está disposto a te levantar. E a resposta é sempre todas. Ele não se cansa. Ele não muda. Ele te ama, hoje, agora. Exatamente como você está. Em um mundo onde tudo muda tão rápido. Sentimentos, pessoas, promessas. É difícil encontrar algo em que possamos confiar plenamente. Mas o versículo de Lamentações nos dá uma rocha firme. Grande é a tua fidelidade. É essa fidelidade de Deus que nos sustenta quando tudo mais falha. Jeremias estava em ruínas, cercado por destruição e sofrimento. Mesmo assim, ele conseguiu declarar que a fidelidade do Senhor era grande. Como? Porque ele entendeu que a fidelidade de Deus não depende das circunstâncias ao redor, mas do caráter eterno dele. Quando confiamos na fidelidade de Deus, a esperança renasce. Não por causa do que vemos, mas por causa de quem sabemos que está conosco. Deus é fiel mesmo quando não entendemos. Ele não falha em sua palavra. E essa fidelidade é o solo onde podemos plantar nossa esperança. Uma esperança que não decepciona. Quando tudo parece perdido, a fidelidade de Deus continua. Sendo a nossa certeza, você já reparou que o versículo diz que as misericórdias se renovam a cada manhã? Isso significa que antes mesmo da dor do dia chegar, Deus já preparou consolo suficiente para enfrentá-la. Antes da má notícia, Ele já havia liberado força. Antes da queda, Ele já estendeu a mão. Deus nunca é surpreendido. Ele conhece o que virá, e por isso, Ele se antecipa em amor. A cada manhã, Ele renova aquilo que você precisa para suportar o que ainda nem aconteceu. Talvez você esteja vivendo um momento em que a dor chegou primeiro, e a fé parece ter vindo depois. Mas a verdade é que Deus já estava ali, antes mesmo que você sentisse a dor. A misericórdia dele já estava posicionada para te sustentar. Isso é graça. Isso é amor verdadeiro. Você não caminha sozinho. O Deus que renova suas misericórdias não só caminha com você, Ele vai à frente, preparando o caminho. E isso nos dá paz. Muitas vezes, imaginamos que precisamos merecer o amor de Deus, como se a misericórdia fosse um prêmio para quem se comporta bem. Mas o versículo deixa claro: as misericórdias do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã, não porque somos bons, mas porque Deus é bom. A misericórdia é o que nos alcança quando não temos mais nada a oferecer, quando falhamos, quando voltamos com o coração quebrado. E mesmo assim, Deus nos recebe com braços abertos. Isso nos mostra que a misericórdia é um presente, não um salário. Não se conquista, se recebe. E Deus a oferece abundantemente, todos os dias, para quem crê, para quem pede, para quem precisa. Não importa o que você fez, importa o que Deus continua disposto a fazer por você. Se hoje você se sente indigno, saiba, a misericórdia não exige dignidade, exige apenas um coração que reconhece que precisa de Deus. E isso já basta. Quando Deus renova suas misericórdias a cada manhã, Ele está dizendo: hoje você pode recomeçar. Isso significa que o passado não tem o poder de aprisionar quem confia no Senhor. Cada dia é uma folha em branco, e Deus nos dá a caneta da fé para escrever uma nova história. Mesmo que ontem tenha sido marcado por dor, fracasso ou pecado, o hoje é carregado de graça. A misericórdia de Deus não é repetida, ela é renovada. Ou seja, ela vem fresca, viva, preparada para o que o novo dia trará. Talvez você tenha acordado pensando que tudo vai ser igual, mas Deus quer te lembrar: você está vivo porque ainda há propósito, ainda há algo a ser feito, vivido, restaurado. Deus está te oferecendo uma nova chance, não para provar algo a Ele, mas para viver ao lado dele. Receba esse dia com gratidão, porque cada manhã com Deus é uma nova oportunidade de ver milagres acontecerem.
Uma das dores mais silenciosas da alma é a sensação de abandono. Pessoas vêm e vão, promessas falham, vínculos se rompem. Mas no meio de tudo isso, há um Deus que permanece. O versículo declara: grande é a tua fidelidade. Essa fidelidade significa que Deus não nos abandona quando os outros desistem de nós. Você pode ter sido deixado por amigos, por familiares, por alguém que você amava, mas Deus não deixou. Ele viu tudo. Ele chorou com você. E, diferente dos homens, Ele continua ao seu lado, silenciosamente, fielmente, todos os dias. A fidelidade de Deus é a certeza de que mesmo nos dias mais escuros, há alguém segurando sua mão por trás das cortinas do invisível. Você não foi esquecido. Você não está sozinho. Mesmo quando você não sente, Deus está. E não há fidelidade mais poderosa do que essa, a de um Pai que continua conosco, mesmo quando o mundo inteiro vira as costas. Lamentações 3, 22, 23. Não é apenas um lembrete da misericórdia de Deus, é uma convocação à esperança. Jeremias escreve essas palavras em meio à escuridão, mas ele escolhe olhar para o que não se vê com os olhos. A fidelidade invisível de Deus, que renova a esperança a cada manhã. Isso significa que não importa o quanto a noite tenha sido longa, o amanhecer traz com ele um novo fôlego espiritual. A esperança é renovada junto com a luz do sol, porque a presença de Deus é real e constante. Mesmo quando a dor parece dominar, mesmo quando as promessas parecem distantes, a fidelidade de Deus nos garante que há um amanhã cheio de possibilidades. Cada manhã Deus não apenas nos dá ar nos pulmões, Ele nos dá motivos para continuar. Que você abrace essa esperança, que você olhe para o alto e lembre-se: as misericórdias dele não falham. A fidelidade dele é maior do que qualquer desespero, e o amanhã sempre trará luz para quem confia. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer, não apenas por ouvir, mas por permitir que essa mensagem tocasse o seu coração. Talvez ao longo desses minutos você tenha sentido algo diferente. Uma paz, um consolo, uma lágrima descendo sem explicação. Isso não é acaso. É Deus falando com você. Ele te ama. Ele cuida de você. E Ele renovou a misericórdia dele nesta manhã exatamente para te alcançar. Por isso, não deixe essa palavra morrer aqui. Compartilhe com alguém que precisa. Leve essa esperança adiante. E se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se agora no canal Caminhos da Esperança. Aqui todos os dias há uma nova palavra, uma nova oração, um novo sopro de fé direto do coração de Deus para o seu. Ative o sininho para não perder nada e, acima de tudo, creia. Deus é fiel e Ele vai continuar escrevendo lindamente a sua história.